de poeira e sol escaldante na região de Gadara, uma terra marcada por encostas rochosas e colinas íngremes. As ondas do mar da Galileia quebravam suavemente ao longo, mas o silêncio desse lugar era interrompido por gritos desesperados e uivos assustadores. Em uma encosta próxima, entre as sepulturas empoeiradas, um homem desnudo, ferido e ensanguentado, vagava entre as lápides como uma sombra errante. Em meio àquele cenário desolador, uma notícia começou a se espalhar. Alguém estava chegando a este lugar. Seu nome ecoava de boca em boca: Jesus de Nazaré. Dizia-se que ele realizava milagres extraordinários, curando enfermos, devolvendo a visão aos cegos e até acalmando as tempestades. Era como se a esperança estivesse prestes a atravessar aquela região marcada pela desolação. Enquanto isso, o endemoniado gadareno, em sua condição desesperadora, estava prestes a se encontrar com esse homem de Nazaré. Ele vivia entre as sepulturas, um símbolo sombrio de seu próprio estado interior. A escuridão o envolvia como um manto, mas algo dentro dele ansiava pela libertação. Numa tarde, enquanto Jesus caminhava pelo caminho empoeirado, o endemoniado de Gadara sentiu uma melhora dentro de si. Uma força maior do que aqueles que o atormentavam pareciam chamar por ele. Seus olhos, outros vazios e opacos, agora revelavam um lampejo de reconhecimento e desejo por liberdade. Ao avistar Jesus, o endemoniado gadareno correu em sua direção, agitado e chamando. A multidão observava com misto de temor e curiosidade, enquanto o homem se prostrava diante daquele que carregava consigo a promessa de libertação. Jesus, com seus olhos cheios de compaixão, viu além das correntes demoníacas que aprisionavam a alma do homem. Em uma troca de olhares, uma conexão divina foi estabelecida. Aquele que acalmou mares revoltados agora enfrentaria tempestades internas de um coração atormentado. Com uma autoridade que transcendia o mundo visível, Jesus tentou que os demônios deixassem aquele homem. A resposta foi imediata e poderosa. Uma legião de espíritos malignos foi expulsa, lançando-se em uma manada de porcos que pastavam nas proximidades. Quem corre ao encontro de Jesus é o homem de Gadara ou a legião? Eu te respondo: um homem possesso não tem vontade própria. Os demônios reconheceram Jesus imediatamente. Eles também reconhecem os nascidos de novo, filhos de Deus, corpo de Cristo. A autoridade está em Jesus. Somente nele poderemos vencer as potestades do mal. O estrondo e as consequências resultantes surpreenderam os espectadores, enquanto os porcos correram precipício abaixo, desordenados. Os aldeões, ao testemunharem esse milagre, sentiram uma mistura de espanto e medo diante do poder sobrenatural que estava diante deles. Entretanto, quando a poeira assentou e o tumulto diminuiu, uma cena notável se desdobrou. O homem gadareno agora estava vestido e de perfeita justiça. Estava sentado aos pés de Jesus, uma transformação tão profunda e milagrosa que ecoaria através dos tempos. Jesus, em sua sabedoria divina, instruiu o homem a retornar à sua comunidade e compartilhar as suas misericórdias que havia recebido. Enquanto o ex-endemoniado gadareno caminhava pelas colinas, não era apenas a poeira que se dissipava, mas também as sombras de seu passado, substituídas pela luz da redenção. As notícias se espalharam como fogo, e as testemunhas ficaram perplexas com o que tinham visto. Naquele dia, em Gadara, o poder redentor de Jesus não apenas restaurou uma vida, mas também desafiou as forças das trevas
que precisavam atualizar aquela alma cativa. O endemoniado gadareno tornou-se um testemunho vivo de graça que alcança até os lugares mais sombrios. Sua história se entrelaçou com a de Jesus, formando a narrativa eterna de cura, libertação e redenção. Enquanto o sol se punha naquelas colinas, uma nova luz brilhava na vida daquele homem e na memória daqueles que foram testemunhas da maravilha divina. O nosso Senhor Jesus atravessou o mar da Galileia, desembarcou em Gadara para mudar o destino de muitos naquele lugar. Entre as ruínas atuais da cidade, são contadas cerca de 5 igrejas do período antigo. O gadareno, que comia com os porcos, se tornou um evangelista. Sua família foi salva. Muitos conheceram o amor sobrenatural de Jesus através de sua história. Os demônios imploraram para serem enviados aos porcos. Jesus os atendeu. Para Jesus, a vida humana tem valor imensurável. Quanto valia os 2.000 porcos? Provavelmente muito dinheiro. Mas o homem valia muito mais. Jesus aceitou o pedido porque também queria dar uma lição aos moradores do lugar. Eles estavam em um nível espiritual degradante, tanto que ao ver o milagre, o homem completamente são, rogaram que Jesus se retirasse de seus termos. Marcos capítulo 5, versículo 17. Eles deveriam se prostrar diante do Mestre arrependendo-se dos pecados. Uma lição que nos deixou esse testemunho, que no versículo 20 de Marcos 5 diz: E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Enquanto os demônios rogaram para não deixar Gadara, o novo homem ultrapassava as fronteiras territoriais falando de Jesus. Em Romanos 5:20 diz: Onde abundou o pecado, superabundou a graça. O homem que vivia nos sepulcros agora fazia reviverem mortos. Deixe que Jesus transforme a sua vida e lhe conceda a alegria de viveres, alargando suas fronteiras com felicidade e paz. Abandone as bolotas de porcos, que fartamente se apresentam sob os montes, mas que não lhe satisfazem o espírito. Corra ao encontro do único que pode promover uma revolução em sua vida, em sua família e em tantos quantos o Senhor te enviar. Em Cristo Jesus.